Dando continuidade ao módulo e carreiras em sustentabilidade, a gente está fazendo um ciclo de palestras e a gente tem trazido para os jovens líderes pelo clima pessoas que trabalham, não necessariamente na área ambiental, mas que trazem a sustentabilidade para o empreendimento, para a profissão, dão um jeito de trazer a parte verde, a questão verde, o meio ambiente, para o ganha-pão, né, para o objeto de trabalho. Hoje a gente vai estar com a Yumi Ster, falei certo, sim, né? Que trabalha com as biojoias, o capim dourado. E, para além disso, ela tem uma propriedade aqui em Paracambi, que há alguns poucos anos, né, ela e o marido dela estão cultivando uma agrofloresta. E ela se apaixonou pelo espaço, assim como eu também me apaixonei por Paracambi. Sim. Ela vai trazer a história dela aqui sobre empreender, como é empreender, como é utilizar dessa biojoia para trazer recursos também, além da família dela, como ela se apaixonou, como ela traz a sustentabilidade para o empreendimento dela. E é isso, a Yumi, fique à vontade. Obrigada, boa tarde. Prazer, meu nome é a Yumi, como ela já disse. E o nosso trabalho hoje gera em torno do capim dourado, tá? Vou começar falando um pouquinho sobre ele, aí depois vocês se complementam comigo fazendo pergunta para eu não ficar sem graça e falando sozinha. Tá? O capim dourado é uma planta típica do cerrado brasileiro, né? E o mais incrível dele é essa coloração, por ser natural. Tá? O mais incrível dessa coloração dele é que o bioma no cerrado contém uma alta concentração de alumínio no solo. Então a planta, quando desenvolve, extrai o alumínio do solo e fica nesse aspecto brilhoso. Tá? Por isso ele tem essa cor de ouro, né? Ele hoje é conhecido como ouro vegetal do cerrado brasileiro, justo por essa coloração e todo o trabalho que vem acompanhando ele ao longo. Tá? A gente tem a música do Alecrim Dourado. Tá, canta comigo para não ficar sozinha. Alecrim, alecrim. Animada, gente, que nasceu no campo que nasceu no campo sem ser semeado, porque ele não tem semente. Então, o que poliniza o campo são as flores do capim. Tá? Hoje a gente tem o jalapão como referência, e quando chega a época da colheita, ali mesmo se colhe as flores, para que as flores polinizem o campo. Tá? E não entre extinção naquele espaço, não necessariamente é do Tocantins. O meu trabalho hoje é muito voltado para o Tocantins, porque de lá eu extraí até o marido. Tá? Nossa fonte de renda hoje gera em torno do capim dourado. A gente expõe em feiras, a gente luta com o Instagram, não vou falar que eu trabalho com ele não, eu luto com ele, eu coloco algumas fotos. E um pouco do trabalho aqui, as técnicas que a gente usa é a técnica de cestaria, né, que é a técnica mais antiga. Então, costura, se você prefere que eu vá passando assim, algumas coisas. Igual de manhã, foi legal, que foi, todo mundo foi vendo alguma coisa. Todo mundo adorou o chapéu também. Vou rodar ele. Vou rodar o chapéu. Tá? A gente tem alguns trabalhos que mesclam a fibra do buriti, que é essa parte clarinha que tem em alguns trabalhos. A fibra do buriti, é a fibra da palmeira do buriti. No Tocantins, hoje, a predominância dos trabalhos de cestaria assim, é dos xerentes, né? A cultura nativa dos xerentes. Depois a gente tem lá também, tem outras tribos, que são a dos craôs, mas eles trabalham mais com semente, com tiririca, é uma outra voltagem, né? Tiririca é uma semente bem pequenininha. Ah, se eu soube de ver, eu até trago. Tá cheio de tiririca em casa, é. Ah, você colocou aí a tiririca. Então, vê se você consegue a sementinha dela. Algum artesanato com a sementinha da tiririca. Vamos ver se aparece alguma coisa. Isso mais para baixo. Rola mais um pouquinho. Ó, esses assim, tá vendo? Tudo isso aqui é porque aqui ela tá em diversas tiras. Porque ela é bem pequenininha, parece uma miçanguinha mesmo. Ó, é bem pequenininha. Cada uma desses pontinhos é a tiririca. Então, a técnica dos craôs mesmo, assim, da área indígena dos craôs é mais semente. Os xerentes é... Então, as sementes são tecido. Parece aquelas lantejolazinhas pequenininhas mesmo. Vai passando de fio a fio. Uma por uma, mas são trabalhos incríveis também. É o buriti.
Olha lá, já tinha até escrito ali, ó, o olho do buriti. Já pesquisaram sobre isso? Já pesquisaram também sobre o olho do buriti. Então, a fibra do buriti, ela é tirada de um olho que nasce aqui dentro. Quando vai abrir todas essas palmeiras aqui, ela sai um olho aqui dentro. E antes que ela se abra, quebra esse olho. Quem trabalha com ele não gosta muito de quebrar, porque aí dá meio que uma dormência na árvore, né? Demora um pouquinho para ela se recuperar. Mas para quem do artesanato, então vai lá e são suas funcionalidades, né? Mas aí se extrai essa fibra, põe ela para secar e depois vai reutilizando para outras coisas. Mas o buriti também é uma delícia. Você faz um doce maravilhoso, um suco muito bom. Então, as frutas do cerrado tem que gostar, né? É o piqui, é um gosto diferente. Ou gosta ou desgosta. E a gente trabalha hoje em volta disso, do artesanato. A gente conheceu Paracambi através de um anúncio. Conhecemos aí o sítio. E é o chapéu, ele cria polêmica. O chapéu. Tem que pensar. É o momento da aula. Aproveita, Daqui para a rede social, né? Aí pode sentir o cheiro daqui, eu sinto o cheiro dele. É uma das coisas que a gente trabalha na feira turística em Copacabana. Ó, dá uma cheiradinha aqui dentro. E às vezes a gente está tentando comunicar com o cliente e ele não está entendendo, a gente dá uma cheiradinha aí. O cheiro dele mesmo. Esse é um cheiro melhor que aquele da esteira. Eu achei menos forte que a esteira. Aquela esteira era desse mesmo material branquinho? Que tem o mesmo cheiro. A esteira que a gente usa sábado é desse mesmo material mais forte. Eu acho que aquela esteira de bambu, não é? Era de palha. Era de palha. Esteira é geralmente de palha, não? Eu não sei. Mas que cheiro parecido de chá. Mas se você entra na sala, a sala de vocês, onde a esteira fica, tá um cheiro de palha fortíssimo. Porque tem tanta esteira lá do lado. Esse aqui tá com cheiro muito mais Tá um forte. cheiro forte. Tá um cheiro de praia. Tá um cheiro de praia. Porque no sábado a gente levou mais esteiras para fazer um piquenique, eles quiserem a praia. A gente levou as esteiras na praia. E aí eu me sentaram molhado na esteira e ficou o cheiro. Ficou. Cheiro de praia. Cheiro de praia. Praia tem cheiro de maresia, cheiro de destruir. Não sei que cheiro é esse que estão sentindo. A praia que eu vou nesse. Não, mas tá com cheiro. É praia com. Ó, depois a gente tem, e das técnicas de trabalho, a gente tem tanto a cestaria, que é a costura, como também tem a técnica de tecer o arame com o capim e a linha dourada. Ó, vou passando um pouquinho aqui as bijuterias pro lado e pro outro, para vocês verem também. Se você quiser pegar outra aqui. Oi? Entendi. O que coloca? Então, é quem gosta de colocar flores. E já teve uma cliente inusitada que me comprou um pote uma vez para colocar alho. Ela disse que quando as amigas dela fossem na casa dela, ninguém ia ter um porta-alho. Eu falei, olha, nem eu tenho. Só que aí não dá pra colocar a planta aqui com terra, né? Molhada, de repente, não seja uma excelente opção. Né? Porque que acontece? Não é que seja um problema molhar o capim dourado, pode molhar. Porque até para costurar ele, a gente põe ele na água para ganhar uma resistência e vai costurando com o fio dourado. E a outra técnica é essa, de tecer o arame com o capim e a linha dourada. Sim, a gente tece. Eu conheci através dele, conheci o capim dourado. A música foi feita para mim. Qual a continuação da música? Você não conhece a música do Alecrim Dourado? Que isso, gente? Olha, e que por sinal dessa música do Alecrim Dourado eu soube com um cliente de Portugal, que a gente expressa alecrim por causa do português deles, que a música é referência ao capim dourado. Tá? Essa flor só existe no Cerrado brasileiro.
mas para que lembre-se do capim lá, eles usam a expressão alecrim. A música é nossa. De quem é o chapéu? De quem é o chapéu? Mostra a foto do dono. Você não me aperta de novo com a história do chapéu. Então, as peças dependem, principalmente dá para eu te calcular assim, as costuradas, dependendo 2, 3 dias, dependendo do trabalho. Bom seria, melhor seria. Mas para não ficar... Não entendi. Nesse formato, é no ato da costura, é igual crochê, que a gente vai fazer uma bolsinha, vai moldulando assim, um chapéu desse, demora aí uns 4, 5 dias. Para não ficar aquela coisa feita tudo muito em cima da hora e não ficar meio sufocante. Porque, no geral, tem que ter uma paciência, né? O ponto bater certo. Então, por exemplo, se você vê a parte de dentro da costura, ela é igual a roupa, fica meio que avessa, né? Às vezes a mulher pega assim, isso acontece muito na banca. O cliente vai ver o colar e coloca o colar assim, aí fala, achou bonito quando viu, e achou meio feio quando vestiu, mas é porque ficou de lado assim, ó. Ficou do avesso. Aí vira e dá certo. Tá, mas em si, essas assim, pelas bijuterias não dá para te dar um parâmetro de dias, pela questão de ser varetas, né? São arames tecidos, então depois vai só batendo os terminais e moldando os pulseiros, os braceletes. Brinco também tem infinidade. Foi um sofrimento trazer só isso. É lindo ele, né? O brinco. Qual que eu tô? Ah, tá. É um costuradinho. E eu nem trouxe tiara, né? Trouxe coisa e não trouxe nada. Ó, aqui tem um pouquinho da... Esse é o dono do chapéu. Eu venderia o chapéu, mas eu não posso. Então, mas a gente tem um pouco de tudo. De toda a linha, a gente nunca consegue fazer uma exposição completa, porque é muita coisa. Mas a gente... Roupa. Então, me perguntaram sobre as chinelas de manhã. E chinelo e roupa é uma coisa que é meio um pouquinho complicado de trabalhar. Sim, porque o que acontece? Lá no Tocantins, existe o período da festividade, que é a da colheita, vai de 20 de setembro a 20 de novembro, que é quando ele já está maduro o suficiente para colher e tecer os trabalhos. Tá? Porque, por exemplo, esse potinho que circulou por aqui, você nota a diferença desse trabalho para esse. O tom é totalmente diferente. Então, o tom muda tanto na espessura do capim, quanto no período que ele foi colhido. Se ele é colhido um pouco mais verde, por exemplo, a gente vai falar, comprei uma peça e escureceu. Para ela ficar escura, só se ela tiver verde. Aí pode acontecer dela escurecer, sei lá, com água, alguma coisa assim. Pode molhar? Pode molhar. A gente coloca na água para ficar flexível e fazer as costuras. Não é um problema. Agora, ficar submersa na água não é recomendado. Depende do... Depende do usuário. Porque tem cliente que passa e fala, eu tenho um colar, eu tenho um brinco, tem 20 anos, e a peça está assim, parece que acabou de ser feita. Mas tem aquelas notificações horríveis também. Comprei, estragou, não gostei. Então, entendeu? O material é delicado, sim, mas você sabe como é que é. Não se agrada a todos. Uma peça dessa de casa, com o tempo, ele vai sofrer a ação do tempo também, mas é isso. Então, mas é pouco a ação do tempo. É por isso que eu te falo, depende do manuseio mesmo, porque tem peças dessa que vai passando assim gerações, sabe? Porque ele não perde o aspecto, não perde a vitalidade, a planta já chama sempre viva, porque ela está sempre assim, nesse aspecto de vivo, né? Está sempre viva mesmo. Né? É uma haste do cerrado. Hoje a gente vive do artesanato com capim dourado, e a gente tem também um pouco do trabalho agora no agrofloresta, então a gente está meio que dançando entre as duas marés,
mas que está tudo voltado para a mesma ideia, para o mesmo projeto da sustentabilidade. O respeito com a natureza é sempre importante. Eles estiveram lá no sítio, conheceram, a gente está começando, fazendo aí a passos de formiga, né, passinhos lentos, mas o projeto da agrofloresta, a ideia é trabalhar o que tem na floresta, só que no ramo da alimentação. Então, a gente quer plantar frutas, verduras, legumes e fazer um pouco de tudo. A gente tem uma maravilha, porque o sítio é dividido em um paredão de cá, um paredão de mata e um paredão de tela branca para desenhar. Sim, esse é o braço principal, né, o leito principal, que corta todo o sítio, toda a extensão do sítio e deságua na Cachoeira da Cascata. Sim, tanto aqui quanto mais para dentro tem toda uma área muito bacana. Foi bem rústica a travessia. Legal. Ó, esse lado aqui a gente tem trabalhado o morro, que é o lado que não tem a floresta, né? A floresta toda do outro lado. Então aqui a gente dividiu em linhas e a gente vem plantando, a gente recupera o solo primeiro com banana, são as coisas mais funcionais aqui em Paracambi. Então a gente começa trazendo banana, depois vem vindo com acerola e vai vendo aí o que dá para adicionar. Nessa área de sol ali embaixo que já está desenhada, que tem bastante abacaxi, laranja, mexerica. Deixa eu ver o que mais. Você estava lá, vai, me ajuda a lembrar. Ah, que eu tô sem graça. Tinha ipinga, cupuaçu, o açaí. Mas tem de cá também. Aqui embaixo, beirando a água onde a gente passou, que tinha umas plantinhas enfileiradas, ali tem açaí, cupuaçu e cacau. Aquela com espinho. Essa daí. Não, era uma árvore. O jacaré? Não, o jacaré só tem espinho. Eu vi cortei. Tadinha. Olha aí. O jacaré. Não é uma fruta, é uma árvore cheia de espinho. Nela a gente coloca chuchu, maracujá, para ver se cai algo de bom dela. Mas a madeira é muito boa. Então a gente vem desenvolvendo esse projeto de recuperar esse outro lado da mata, né? Esse outro lado do sítio, com banana, mexerica, laranja, limão e as formigas lá presentes com a gente, comendo tudo que brota. Mas a gente não usa nada de adubo, nada de químico, nada de nada. O negócio é recuperar o solo e ver a necessidade da planta, ver se está faltando mais nutriente, mais nitrogênio. Agora a gente comprou um termômetro para a terra, que a gente consegue ver o equilíbrio do pH. Vamos começar a fazer estudos naturais. Eu espero que vocês estudem com a gente. A cabeça de vocês está mais fresquinha. Você não afasta essa turma da gente, hein? Então, pode fazer pergunta, gente. Não fica só me olhando que eu fico sem graça. Vamos ajudar, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Como que você aprendeu a costurar assim? Então, todo o trabalho do capim dourado eu conheci através do meu esposo. Quando eu conheci ele, ele já trabalhava com capim dourado, já conhecia, né? Lá nas escolas que ele estudava quando criança era a escola indígena. Então, lá fala-se bastante sobre a preservação, nem era tanto sobre o trabalho em si, né? Mas as famílias vêm trabalhando ao longo e a fonte de renda local do Tocantins hoje, na maioria, é o artesanato com capim dourado. E aí, de lá, eu fui aprendendo uma coisa ou outra. E aí viramos uma equipe de trabalho dentro de casa e hoje é o meu sócio, é o senhor de lá. E aí, como o microfone pega bem o que a gente está conversando, para não ficar a conversa paralela sobressaindo a voz da Yumi, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? De manhã, acho que a pergunta mais feita, mais pensada que eles estavam perguntando perguntar era valores. Valores. Valores, tá. Então, a gente, em peças de decoração, ela varia um pouco
de acordo com o trabalho. Mas os braceletes e brincos, pulseiras, os brinquinhos a gente tem a média de 25, sabe? A gente gosta de trabalhar com precinhos acessíveis para que as pessoas consigam ter acesso ao trabalho, conheçam só não, para que seja possível, né? Às vezes vai falar, mas é pouco. Porque você vai em lojas e lojas o preço é mais alto, mas são preços de revenda. A gente, nessa possibilidade de produção, a gente consegue chegar a um valor mais, um pouquinho menos, para que seja acessível a todos. O valor do chapéu. Então, esse aqui eu não posso. A gente tem uma média de chapéus de 280 a 350. Tá? É a média de chapéu, é possível. Fala. Sim, então, essa é uma outra curiosidade sobre o chapéu, sabe? Sempre quando algum cliente se interessa pelo chapéu, a gente gosta de falar que, no geral, eles são mais para decoração, por causa do peso. Para usar um chapéu pesado todo dia fica um pouco chato. Então, ele é mais para ficar bem lindo assim, na sala de vocês. E se a hora que a pessoa resolver lacrar, bota um chapelão desse e vai. É lacrar. Imagina numa festa junina chegar com um chapéu desse. Olha, E aquela camisa dourada. Cadê? Bota a foto dele aí. Olha, não me faz contar a história dessa roupa aí, não. Sim, os clientes falam, não tem mais cores, eu só tenho essas cores. Você não... Infelizmente não tem capim roxo. Tem quem me pergunta, mas você não tem alguma coisa que não seja dourado? Então, não nessa banca, na próxima, de repente. O capim prateado ainda não chegou aqui. Não, aí é demais, né? Ó, esses são os suplares, acho que o suplar não passou ainda, né? Eu acho que isso também Bolsa, a bolsa também não foi. Todos ouviram quando ela falou sobre a questão da tonalidade, da diferença das cores, né? Quando o capim vai estar mais maduro. Isso, a época da colheita, sim. Lá no Jalapão, hoje, quando chega o Festival da Colheita, canta-se essa música do Alecrim, porém com a frase capim. Meu capim dourado, tá? Cantado no capim. No Jalapão, Tocantins. Sim. Então, o Jalapão é muito legal. Não, o Jalapão do Tocantins. Parece uma savana, né? É a savana brasileira, a savana que nós temos. Olha, a gente mora aqui há 3 anos. 3 anos aqui. E já fizemos aqui. Então, que bom que você achou todo. A gente olha e fala, meu Deus, tanto a se fazer. Há tanto a se fazer. Não, mas pelo sim, pelo não, as motivações que a gente tem são as crianças, então a ideia é diversificar o máximo possível de modo que a gente consiga ficar junto, porque depois que crescer, as crianças... É tipo isso. Esse espaço de acolhimento, e a gente estava falando de manhã sobre a sensibilidade de você conhecer e ter o contato com a terra. Você disse que a história de vocês, os dois são da roça, né? Com palavras suas. Sim. E aí vocês encontraram esse espaço aqui em Paracambi, e esses são moradores de Paracambi que às vezes não enxergam a beleza, a riqueza que tem aqui no espaço deles, que acham que pode ser que seja da fábrica para um lado, para o centro, mas ali em São José, ali em Cascata, na área rural de Paracambi, tem muita riqueza também. Muita riqueza, tem muita preservação, né? Muito preservado por aqui. Isso é muito legal. A gente de manhã ficou falando de diversas frutas. Foi a Ana Caroline que trouxe. O saco de tangerina. Já. Olha, eu nunca cedi espaço para fazer, mas pela dificuldade, por não saber quem é o receptor. Para fazer uma peça específica assim, é bom saber a pessoa que está querendo legal, porque senão pode ser ficar naquele vai e vem, né? Nem todo mundo entende a propriedade da arte em si. E a pessoa fala, peguei, tipo, sei lá, pega 2 brincos e fala assim, eu acho que esse aqui tá um pouco menos tortinho que esse. É que eu sou detalhista, moça, desculpa.
Então, é que eu não sou uma máquina. A gente tenta fazer o mais próximo possível, o mais dentro, né? Dentro da lógica possível. A gente tenta dar um acabamento, uma finalização boa para que não fique só com cara de artesanato, mas fique aquele serviço lambido, para que fique um serviço bem feito. Mas é possível fazer, por exemplo, a gente tem aqui ó, essa mandala, né? Customizar ela, sei lá, numa roupa, fazer detalhes com folhas ou com... Deixa eu ver, eu nem, quase não trouxe, não devia ter trago umas mandalas para vocês verem. Fazer bordado também, né? Fazer bordadinho com ele já pronto. Então, no caso, estampar a própria arte já na blusa. Aí é possível, é até mais fácil do que fazer sob medida um vestido de capim dourado, que vai levar todo o material. Já pensou? De repente, num futuro, eu faço uma loucura. Já pensou? Então, a gente hoje ainda não faz essa separação de valores, sabe? Hoje a gente ainda mantém o preço. Esse mesmo que a gente faz na feira aqui é o mesmo que a gente vende lá. E aqui lá tem uma demanda logística grande. Porque, por exemplo, a logística da feira que eu faço lá em Copacabana é diferente de uma logística de feira que a gente tem de feira pronta, que a pessoa fornece a barraca, fornece espaço, iluminação. Vai ser 3 dias de evento, é X valor. Lá embaixo, não. Essa feira que a gente faz, ela é logística de aluguel, porque eu não sou dona da barraca, né, de Tuape. Então, a gente tem a logística do aluguel, de montagem, que aí a feira é montada e desmontada todos os dias. A feira acontece todos os dias e algumas vezes no mês não tem, que é para descansar o pessoal da montagem. Então, tem a logística de montagem, de guardar, então, guardador, montador, o aluguel e a iluminação, segurança, tudo. Tem uma logística bem grande assim para funcionar a estrutura lá embaixo. Então, às vezes, eu vejo pessoal assim, até próprio dono de barraca lá, aqui é diferente porque tem que ser X por dia. Não é possível funcionar a diária lá, você alugar uma barraca, pela logística do trabalho. A logística é gigante, gigante. Todas as feiras que eu já fiz, essa é a que tem logística de custo mais alto, porém tem um público de fora. Tem um público seleto também, porque tá dentro da praia. Ainda que não conheça uma feira, você está dando uma voltinha, você vê uma feira, você vai entrar. E é uma pena que a feira seja tão turística, tão boa e tenha tão pouco de nós, assim, do Brasil, de arte do Brasil. Poucos que passam e falam, nossa, essa barraca é a mais linda, mas é mais linda no sentido de ter artesanato da gente, da nossa cultura. E eu corto a arrogância lá no pé. Aqui a gente não fala só sobre preço, a gente fala sobre a primeira importância, que é o material, que é o capim dourado, que é a nossa história, vem até chegar no preço, tem toda uma história. Então a gente conta a história, tenta passar. Se for inglês, eu tento também. Se for espanhol, aí um pouquinho. Mas eu desenrolo, mas não sai sem conhecer. Então eu faço aqui, esse é disso. Um dia não se comunicaram verbal, né? Então eu tento dar um jeito de comunicar, quando é possível. Mas se for, tem gente... Mas é engraçado, porque tem cliente que sabe quando a pessoa tá passeando, mas não sabe que tá? Ela só tá passando, ela não tá passeando, ela tá passando. Aí você trazer a pessoa para aquele momento, e você chega um pouco cansado em casa. Quer dizer, a pessoa fica com assim, as energias pesadas mesmo. Esse excesso de urbanização tira a gente um pouco das coisas naturais, né? Você sai um pouco daquele prazer de conhecer coisas legais, de ver a beleza de alguma coisa, de uma flor. Tem cara que passa falar, isso é um mato, eu vou pagar comprar mato para minha mulher? Seu cabra, te dá uma enxada. Vou te dar uma enxada para tu se acalmar no pensamento. Entendeu? Como é que pode? Mas é isso.
tentar trazer a pessoa para o passeio que ela tá, né? A gente fez uma feirinha em Miguel Pereira. Ai, que delícia, que Miguel Pereira lindo, gente. Todo lugar que eu vou, não quero voltar. Não é lindo? Que cidade linda é aquela? Que coisa linda. Aí eu venho aqui, eu falo, mas eu gosto daqui, eu ainda prefiro aqui. Do seu sítio, né? Sobre a agrofloresta, e aí de manhã a gente teve uma certa... A discussão sobre as frutas que são daqui, são nativas, mas que a gente não experimenta, não conhece, porque o hortifruti da esquina da nossa casa não é fornecido, né? Que tem lá a maçã, a banana, Roque. É o que é básico, né? Mas aí você estava falando sobre o ingá? O ingá. O ingá, ali a gente o tem ingá de araçá, mel, o cuaçu. araçá, cuaçu, cacau. Dá pra fazer artesanato com as sementes também? De quê? Do capim, A dourado. semente. Então, é que ele não tem semente, ele só tem a flor. A flor, isso. Pô, foi mal. Deixa eu ver o que é possível. Ela se desfaz um pouco, né? O que você pode fazer assim, como modelo de brinco, que é até um modelinho que a gente tem, mas é difícil encontrar ele assim com a flor, sabe? Eu suei para encontrar um desse para vocês. E foi tudo pro dia de hoje. Porque ele com a flor é difícil. A ornamentação, né? Sim, mesmo para ornamentação, porque, por exemplo, não necessariamente ele seja do Tocantins, mas no Tocantins, como existe toda uma preservação, tem todo, né, o Naturantins é bem presente na referência com isso, então é difícil você trazer ele assim com a flor. Até para trazer, difícil. Mas Sempre viva, né? é uma sempre viva, é da família da sempre viva. O que muda é ele nascendo no bioma do Cerrado, quando a hastia nasce lá, ela desenvolve extraindo o alumínio do solo. Já tá até casando, olha ela, tá vendo? E agora? Volta a história. Olha, se um dia eu fizer um vestido de capim dourado, vocês vão ter que ir no meu casamento. Para a gente fazer a ligação da história da Iaume, Ayumi, começa com H. Ayumi, como ela veio para aqui, novamente eu resgato o dia que eu fui numa feira aqui em Paracambi. E aí a gente para ver as histórias daquelas pessoas que estão ali. Porque cada produto que elas trazem tem uma história ali por trás, né? Tanto a história de vida da pessoa, que, como a gente já viu aqui, que passa por diversas transformações para chegar naquele empreendedorismo, para chegar naquela consciência ambiental, tem a história da construção do produto. E a história da Ayumi foi assim, né? Tava ela lá, eu sempre digo, primeiro eu conheci a filha dela, dançando um forró, e eu fiquei tentando identificar a quem, né? Na realidade, não é a quem aquela criança pertencia, mas a quem alguém pertencia àquela criança, porque ela só dançava lá, coisa mais linda. E aí ela me mostrou, a minha mãe está ali. Aí foi que eu olhei e vi a banca dela com coisas lindas, aí eu e ele fomos, né, ouvir a história dela, o Hélio ficou lá conversando, e eu fiquei ouvindo, porque eu fiquei mais interessada na filha dela, que é a coisa mais linda, dançando. E aí a gente traz essas histórias aqui para vocês. Então, sempre que vocês forem numa feira, seja em Paracambi, né? Eu tenho certeza que vocês não conheciam o trabalho da Ayumi, é aqui em Paracambi, apesar dela trazer a matéria-prima de fora, mas ela está aqui, né? Como outros que a gente trouxe, vocês também não conheciam. Escutem essas histórias, procurem saber, valorizem esses empreendedores. E aí ela, junto com isso, traz a história dela, que é muito legal, né? Que ela está em Minas Gerais, o marido dela está lá no norte, ele estava em Tocantins? Não, na época eu já estava aqui no Rio. Ah, ele já estava aqui no Rio, mas ele é de Tocantins e eles se encontram pela internet. Eu falo essa parte já? Aí eles se encontram pela internet e aí ele... Assim, vê só, o cara é do norte, ela é de Minas Gerais, se encontra no Rio de Janeiro e o cara decide comprar um sítio em Paracambi. Do absoluto nada. Vamos morar em Paracambi. Do absoluto nada mesmo. E aí vem para aqui. Aí eles pegam um pedacinho de terra. Eu estou contando porque ela é tímida, né? Tá vendo que ela é tímida. Aí eles pegam um pedacinho de terra e o mais curioso é que eles não pegam esse pedacinho de terra para poder chegar lá
e dizer à terra o que ela tem que dar para eles. Muito pelo contrário, eles estão tentando interagir com esse espaço para que essa terra dê o melhor sem que eles digam de forma ditadora o que é que essa terra tem que dar. E traz todos esses elementos da nossa fauna que a gente, às vezes, nem sabe que existe, nem sabe que é daqui e valoriza mais de fora. Eu estava tentando... É porque você sabe que eu estou na menopausa e passei meia hora tentando lembrar o nome da amora, que a gente tem a amora da nossa fauna, que é aquela amora que parece uma largatinha, né? Que ela depois vai ficando rosada, só que a gente paga uma fortuna, às vezes R$30 num potinho pequenininho de uma amora que vem de fora. Quando os nutrientes e antioxidantes da nossa amora é tão melhor quanto os que vêm de fora. Então, nós temos frutas equivalentes àquelas que a gente paga uma fortuna, né? Com nutrientes e bioativos tão bons quanto aqueles que a gente paga uma fortuna só porque vem de fora. E ela está tentando resgatar isso, e a gente estava lá paquerando ela e o marido dela para que deixassem a gente montar uma aula para levar vocês na terra dela, para que vocês tenham esse contato, essa interação lá, e ajudar, porque ela precisa de mãos também. Já recebi. Já recebi a mão de todos. Mas voltando ao tema do nosso módulo, que é o que mesmo? Empregos verdes e carreiras em sustentabilidade. Eu acho chique ela falando, por isso que eu faço isso. Uma das coisas que eu perguntei, aí eu quero que você fale para eles, né, das dificuldades, né, dos amores, das dores, dos sabores e das dores dessa sua vida de empreendedora. Sim. E que depois você também fale sobre como você monta essa sua disciplina de produção e como você concilia isso com a sua vida de mãe, de esposa. Porque a gente sabe que quando a gente está falando de mulher, a gente tem um dificultador aí, né? Principalmente quando essa mulher é uma mulher ainda jovem, que tem filhos pequenos, né? Empreender não é simplesmente chegar lá, fazer um negócio, levar numa feira e vender. Sim. Ela estava falando da organização, que é aquilo que a gente já conversou. A gente vai resgatar isso terça, que de hoje? Quarta e quinta, para poder a gente pensar em todos que já falaram aqui. Gente, eu estou na menopausa. Mas, fala aí. Tá. Hoje a maior dificuldade é a logística, né? Porque a gente não se interrompe. A gente usou muito tempo o correio para a logística, e se o correio trava, o trabalho aqui trava, porque depende dessa... Hoje a gente tem uma facilidade um pouquinho maior, que é a GoLog, que é o sistema de aviação, que também faz essa entrega. Então, assim, a dificuldade na logística tem que se organizar, porque não são amores, não são só flores. Tem as logísticas são remuneradas, a gente precisa, né? Precisa que tá translado, é um dia que está parado, precisa... Está tentando se comunicar aqui. E, bom, quanto ao ser mãe, ao ser mulher, ao ser empreendedora, a gente vai encaixando um pouquinho de tudo. Em casa só funciona porque a gente usa aí trabalho em equipe, né? Não tem como ser diferente. Se deixa só para ele ou só para ela, pesa. Então, hoje a gente faz um trabalho em equipe, entrosa as crianças no que é possível, no que não é possível, a gente dá um jeito, dá outro jeito, mas tem dado certo. A gente tem conseguido desenvolver o trabalho, tem conseguido ser pé no chão, aproveitar os minutos, os segundos, que é importante. Parece que não, mas cada momento é único. Hoje vocês estão me vendo aqui, falando para vocês. Mas um dia eu também já tive assim, sentada, ouvindo como seria e as possibilidades, e não imaginava que um dia eu ia cair assim, dessa maneira. Imaginava, mas não sabia que era possível e nem como ia acontecer. Graças a Deus aconteceu da melhor maneira possível. Colhi uma flor do céu. Eu que agradeço a vocês pela atenção. Ela deixou as atividades maternas da casa, para vir mostrar esse trabalho belíssimo que ela faz aqui, né, para a gente valorizar cada vez mais, apesar de não ser uma matéria-prima produzida no nosso relatório.
mas as mãos que produzem essa beleza. Olha, Sim, hoje a nossa fábrica está aqui em Paracambi. tá aqui. E eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade. Muitas coisas para fazer. Não, imagina. Uma terça-feira tá aqui e ela vai esperar a gente lá, que a gente vai bater. Eu vou esperar. Na terrinha dela. Daí que eu já estou contando que vocês vão lá. Já estou até pensando como melhorar a logística de vocês lá. Para! Olha, que linda! Quem passa por aqui, a gente dá Todo uma mundo recebe um lembrancinha, presente que desse. É um pedacinho da gente. Ai, que bom. Então eu vou levar para mim. Mas é interesse, tá? É pra gente chegar lá e... a gente vai lá na casa dela para ver se ela realmente tá lá. A gente chega lá para roubar as amoras dela e o coco dela. Então tá, gente. Não, como é o nome daquela fruta que a gente vai comer lá? Que a O gente tá abil. só esperando? O abil. Tá cheio o pé, só esperando a Eu vou, se vocês não buscarem, eu vou mandar uma sacola de abil para vocês. Vocês vão gostar, hein? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo, confira já.